Olá, eu aqui de novo. Não lembra de mim? Mas eu lembro de você. Aliás, eu não mudei em nada. Quem mudou foi você que está cada vez mais se aperfeiçoando em oratória. E a aula de hoje vem para mais ainda você construir essa jornada e melhorar mais. Vamos para a aula? Já vou te contar então o que vai fazer você melhorar ainda mais. Seja bem-vindo à nossa aula número 7, usando corpo e voz a seu favor. Bom, como você sabe, já é uma praxe nossa aqui, vamos começar com o nosso momento de alongamento, relaxamento e respiração. Você já está craque nisso que eu sei, então vou te convidar para a gente fazer primeiro a terceira parte, respiração. Então concentra lá, pode pegar as duas mãos, coloca lá na pochete, embaixo do umbigo, segura lá, tenta fazer o ar quando descer, lembra? Não sobe o peito, sobe só o diafragma, só enche o balãozinho lá embaixo. Então, ó, vou mostrar uma vez, vou respirar. Repara que o peito fica parado, ó, só lá embaixo. Ó. Vamos fazer isso umas 5 vezes, eu vou esperar você fazer. Depois que você fizer essas 5 vezes, pode ir seguindo, ouvindo a minha voz, eu gostaria que a gente já começasse a pensar um pouco na nossa voz, no sentido de que hoje a gente vai trabalhar um pouco de voz também e vamos trabalhar o corpo. Siga fazendo. Vamos fazer agora mais uma respiração, já usando um pouquinho a nossa projeção de voz. Você vai inspirar enquanto eu conto até 5, vai lá, bota o ar para dentro, 1, 2, 3, 4, 5, segura, e agora solta em S longo. É interessante fazer até o ar inteiro ir embora, para você perceber o quanto você consegue de ar numa respirada. Isso vai te ajudar depois a sustentar as frases, a não errar a dicção e tudo aquilo que a gente já vem conversando ao longo do curso. Vamos fazer mais uma? Inspirou, 1, 2, 3, 4, 5. E agora vamos soltar em X curto para mexer aqui, ó, a pochete, vai lá. Você está sentindo mexer aqui embaixo, ó, conforme eu faço o X, ó. Se a sua barriga está mexendo para dentro e para fora, assim, enquanto você faz o X, está completamente certo, você está exercitando o seu diafragma. Vamos mexer um pouco o corpo também? Hoje a gente vai trabalhar tudo que envolve expressão corporal. Então, nesse momento, eu gostaria que você comigo desse uma corridinha aí no lugar, uma corridinha bem de leve, vamos pensar que você está correndo na velocidade 3. Tá correndo. Agora vamos aumentar um pouquinho para a velocidade 5, aí parou, sente que já deu uma energia nas pernas, Sentiu? Mesma coisa a gente vai fazer agora com as mãos, vai esfregar uma mão uma na outra, e aí vamos fazer uma coisa bem básica. Vamos fazer uma natação só para mexer o braço. Vamos fingir que a gente está nadando. Pode parecer muito estranho, se tem alguém te vendo, tá mais estranho ainda. Mas faz lá, que vai fazer todo sentido. Depois, baixou. E agora é o seguinte, ó, vamos imaginar que do nosso ombro tá saindo 2 pincéis. E a gente quer pintar a parede que tá lá, ó. Então eu vou pintar um pouco com esse ombro, quero fazer lá, vou escrever o meu nome com esse ombro. Aí vou terminar, só falta um S do meu nome, eu vou fazer com o outro ombro. A mesma coisa você pode fazer se você quiser pintar muito o quadro. Vamos pensar que eu tenho cores diferentes aqui, eu quero borrar tudo. Então eu vou jogar lá o meu ombro, vou pintar. E solta bem. Procurando deixar os ombros bem relaxados. E aí, 4 pulinhos pra gente começar a aula. Vamos juntos? Quando você for, eu vou primeiro? Então vamos. 1, 2, 3, 4. É isso aí, então seja bem-vindo à nossa aula número 7, usando corpo e voz a seu favor. Vamos nessa? Se por acaso você não conseguiu fazer nessa ordem o alongamento, o relaxamento e a respiração, você pode pausar o vídeo agora e repetir aí todo o processo para a gente seguir. Beleza? Vamos então para a nossa agenda do dia. Começaremos então falando sobre a primeira impressão, depois vamos para expressividade, o seu rosto comunicando, postura para falar em público, trazendo movimento à sua fala e gestos a favor da mensagem. Essa é a nossa agenda do dia e é através dela que vamos cumprir a nossa missão no dia de hoje, que é te entregar mais ferramentas ainda para você explorar a sua possibilidade corporal e vocal. Lembra da aula 3 que a gente teve o slogan da aula? Sua voz é a sua marca. E tudo que nós trabalhamos em relação à nossa voz. A gente vai seguir hoje trabalhando a voz, mas vamos também entender que outras coisas podem nos caracterizar, tanto quanto a voz, e acabar sendo sim a nossa marca. Para isso, a gente vai para o nosso primeiro mão na massa, já começamos com atividade mão na massa. O que você vai fazer? Você vai perguntar para 5 pessoas
Qual foi por áudio, por mensagem? Você tem que perguntar, escolher 5 pessoas e perguntar para elas. Qual foi a primeira impressão que você passou para essa pessoa quando vocês se conheceram? E por quê? Quando você perguntar por quê, quais aspectos que deram essa impressão, essa primeira impressão que você teve? E aí, eu gostaria que você se perguntasse o que mudou a partir daí e o que é que se confirmou. Também se tem algo característico seu, que as pessoas lembram de você, a partir de alguma coisa que seja sua, seu gesto, seu jeito de falar, as roupas que você usa, a sua postura e principalmente se foi uma primeira impressão positiva. Beleza? Então pausa o vídeo agora, já manda aí áudio para 5 pessoas, mensagem de texto, mas faz essas perguntas sobre a primeira impressão que você deixou, já entrando nas características que a gente citou aqui. E aí, fez o mão na massa? Pois bem, lembra que o slogan era "Sua voz é a sua marca"? Vamos pensar que tem mais coisas que podem caracterizar você e a gente vai trabalhar cada uma delas no dia de hoje, na aula de hoje. Mas pensa comigo então que você é a sua marca. As suas características marcam quem você é. Faz você ser lembrado. Qual a impressão que as pessoas têm de mim? Tudo conta, não somente a voz. Também conta o jeito de me vestir, a minha postura, o jeito que eu gesticulo, o jeito que eu me mexo, né, que eu me movimento. Tudo isso conta para você ser a sua marca. E com isso, nós chegamos na nossa missão da aula. Entender a importância da primeira impressão e desenvolver os elementos da comunicação que nos ajudam a construir essa imagem positiva. Tenho certeza que você já ouviu falar naquela frase super famosa sobre a primeira impressão é a que fica. Pois bem, como a frase mesmo diz, primeira impressão. E pensa comigo que muitas vezes você vai ter somente essa primeira oportunidade para causar essa impressão nas pessoas que estão te ouvindo, te assistindo. Por isso é tão importante a gente pensar nisso quando a gente começa a trabalhar a aula de hoje, que é usar tudo isso a nosso favor. Vamos pensar numa primeira impressão positiva e o que ela pode transmitir. Já vamos começar falando de confiança. Pensa que se você começa já transmitindo confiança, a sua primeira impressão ela é positiva demais. Você mostra que você está confiante e já vamos também para falar de credibilidade. Além de passar confiança no assunto que você entrega, na palestra que você está dando, no seu treinamento, você também tem credibilidade para falar daquele assunto. Por que é que eu estou aqui? Porque eu tenho conhecimento para passar esse tipo de conteúdo. E na primeira impressão vai contar muito isso. A sua confiança, a credibilidade e também, dando sequência a isso, podemos pensar em: já aconteceu com você, você estava com uma pessoa, depois de um tempo você saiu carregado daquele lugar, ou você sentiu que a pessoa estava meio para baixo, né? Estamos falando aí de energia. A energia conta muito também nesse momento. Você traz uma energia positiva, é uma energia para cima, com um astral bom, e falando também de segurança e autoridade. Você está seguro, você transmite segurança ao apresentar, ao passar o assunto. Autoridade no sentido de você não dar brechas na sua entrega. Não que você tenha que ser um guru sobre o assunto, não, é claro que não. Mas quando você passa autoridade, você passa segurança a quem te ouve. Vamos pensar que a gente atribui muita credibilidade com qualquer profissional quando essa pessoa nos transmite esses elementos que a gente viu aqui. Confiança, segurança, credibilidade, autoridade, uma energia boa, uma energia positiva. Você não gosta de receber isso quando você está na posição de plateia? Pois bem, pense nisso também para quando você for fazer as suas apresentações. Mas além de falar isso, de trazer essa importância, eu vou te trazer dicas para você trabalhar essa primeira impressão. Vamos nessa? Isso foi uma primeira impressão positiva. Vamos pegar o outro lado da jogada? E uma primeira impressão negativa. O que ela poderia transmitir? Desinteresse. Sabe quando você parece que você não está querendo fazer aquilo, ou só está fazendo porque você é obrigado? Ou uma primeira impressão de desleixo. É quando eu estou assim, não estou muito afim de fazer. Isso aí já pode jogar você para uma impressão negativa que vai ficar com você. Então tem que ficar muito atento. Uma impressão negativa pode ser algo que bota a gente para baixo. Outra coisa é pensar no humor. Mau humor. Isso é uma coisa que contagia. Bem como o sorriso contagia, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O não sorriso, o mau humor contagia demais. E você pode acabar, inclusive, sendo julgado errado se você
não tá com bom humor. Não tô dizendo que você tem que sorrir para todo mundo, que você vai ter que transmitir uma felicidade que não é a sua. Mas pensa que quando você tá de mau humor, se você já chega com uma energia baixa, mal-humorado, com o corpo desleixado, isso tudo pode ser um vilão na sua apresentação. E para fechar, pessimismo. Demonstrar pessimismo é uma péssima primeira impressão. Você não está confiante naquilo, você não está com otimismo para a entrega que você vai fazer. Então aqui nós temos essas 4 características diferentes que podem fazer uma primeira impressão negativa sua em quem te assiste. Todas essas dicas que nós trazemos aqui são buscando uma primeira impressão. Vamos pensar que depois que você ganha credibilidade com o seu público, que a sua plateia está segura para ouvir o seu discurso, para ouvir você, essas coisas já acabam ficando em segundo plano. Por isso trazemos a frase: faça o que tem que ser feito até que você possa fazer o que quiser. O que essa frase está nos dizendo? Depois que você ganha credibilidade, você pode inclusive passar a performar com mais tranquilidade. Mas temos que ter muita atenção na primeira impressão. Então, como causar uma boa impressão? 5 dicas bem rápidas. A primeira delas, imagem alinhada. Como é que está seu cabelo? Como é que está sua roupa? Vamos pensar que isso tudo conta na hora que você for ser visto pela primeira vez. Fazer contato visual. Aqui eu gostaria que você relembrasse o que já foi falado em aula em relação à nossa credibilidade. Você gosta que as pessoas olhem nos seus olhos? Todo mundo gosta, né? Quando você vai ser atendido, por exemplo, num médico, num consultório médico, ou por uma arquiteta, por um engenheiro, a profissão que for, olhar nos olhos faz diferença. Como seria se eu fugisse do seu olhar? Parece que eu não tenho confiança e que eu não tenho credibilidade para olhar para você. Olha como fica estranho isso, quando eu não busco você. Então, fazer contato visual. Faça contato visual. O terceiro ponto é a nossa regra de ouro, é você sorrir. Não exageradamente, para você também não parecer que você é falso ou que você é uma falsa felicidade, mas sorriso. Pensando em empatia, pensando em conexão, o sorriso contagia. Na minha profissão, que é trabalhar com comédia no formato de stand-up, você mostrar que você está à vontade no palco, sorrir para a sua plateia, quando você vai interagir, improvisar, faz completamente diferença. Pensa comigo como que uma pessoa que não sorri, ela fica mais fechada nela, e essa impressão, essa energia mais fechada, acaba causando algo em você que está assistindo. Então nossa regra de ouro, sorria. E por último, nossa 4ª dica, a postura de vencedor. A Power Posing, que você já conhece, né? Fazer lá a pose de super-herói, vamos lembrar lá do estudo da Amy Cuddy, lembrando o que isso reverbera no meu corpo quando eu faço. Então, use essas dicas a seu favor para a gente sempre criar uma boa primeira impressão. Tudo isso que foi visto agora, você pode me dizer, Lucas, isso são detalhes, mas pequenos detalhes fazem a diferença. E esses detalhes, quando você conseguir usar todos eles a seu favor, você vai causar uma boa impressão. Pode confiar em mim.